E esses dias, como é que está a nossa preparação para a vinda do Messias? Glória a Deus. Como é que está o coração? Como é que está a mente? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tá bom? Como é que está a expectativa? Como é que está a expectativa? Como estamos nos nossos corações? Aleluia. Tenso? Temendo? O profeta do Senhor disse que é saudável nós perdermos o arrebatamento. Porque esse medo de perder o arrebatamento nos empurra para melhorar. É muito saudável. Nos ajuda a melhorar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós recentemente tivemos a reunião, aquele dia que teve o culto, ia ter o culto na sexta-feira, né? Depois nós vamos fazer uma reunião entre nós mesmos, para nós falarmos dessa reunião. Foi uma reunião muito boa, eu gostei bastante, né? E a gente tem que alinhar algumas coisas, porque o ministério vai dar uma mudada no Brasil, né? Uma mudada, assim, uma mexida de todo o Brasil. Amém? Isso só nos altares físicos, nos altares online não, só nos altares físicos. Então vai haver uma mudança e devemos contar com os amados que estão, devemos passar as instruções para os amados que estão no altar, né? Os líderes, os cabeças da família, como o seu Adailton, o Davi, o pastor Diego, a irmã Maria de Jesus, né? Nós fazemos a reunião para a gente estar se alinhando a esse novo modelo, né, que o ministério está trazendo, que é muito poderoso, muito poderoso. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz com isso. Louvado seja o nome do Senhor. Muito feliz mesmo. O arcebispo foi junto com a comitiva dela, que estava conduzindo o profeta nas missões na Europa, foi repreendido duramente sobre isso. E o comando foi que imediatamente após ela voltar da reunião, ela fizesse uma modificação em todo o ministério do país. Aleluia. E isso foi muito bom. Amém? Glória a Deus. Nós vamos passar por uma, ou melhor, talvez não seja tão significativa para nós essa mudança, mas vai ser muito boa. Vai nos dar um ânimo para correr mais atrás, para nos esforçarmos mais. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, povo abençoado, vamos celebrar o milagre? Nós sabemos que em Mateus 19, em Lucas, nós sabemos que o Evangelho é um Evangelho de poder, né? E a maioria dos milagres que são feitos nesse santo ministério são milagres impossíveis da medicina realizar, como por exemplo HIV/AIDS sendo curado, né? E o Senhor já faz isso justamente para chamar a nossa atenção, porque Ele está dizendo, quando você já imaginou, quando o Senhor cura um HIV/AIDS, Ele está dizendo, a mensagem é grave, a mensagem para tu ir embora é grave. Nós vamos falar nessa mensagem de hoje sobre isso, né? Aleluia. A gravidade da mensagem é grave, a mensagem é grave. Porque ninguém nunca viu uma pessoa com os dois olhos totalmente cegos, viveu, nasceu, cresceu dentro da escuridão, então ela abre os olhos e começa a gritar, eu estou enxergando o sol, meu Deus! E cai chorando e rolando pelo chão. Pela primeira vez enxergou o sol. Uma senhora de 100 anos, pela primeira vez abriu os olhos. Ela disse que até os 3 anos de idade ela enxergava. Só que ela não lembrava mais de nada. 3 anos de idade ela ficou cega. Depois, com 100 anos de idade, o Senhor foi lá e curou ela. Então, isso não é tremendo? É esse tipo de espera que o Senhor está dizendo para nós ter. Qual é a espera? Eu tenho fé que um dia eu vou enxergar.
Uau, que tremendo, hein? E a pessoa esperar praticamente 100 anos para enxergar. Que espera. Dessa mesma espera, o Senhor está falando para nós estar aguardando o arrebatamento. Amém? Glória a Deus. Vamos celebrar os milagres. Então nós sabemos que é grave. Eu não queria entristecer, eu quero alegrar os amados, para que os amados cada vez mais corram para o arrebatamento. Corram para ele. Se aquele pequeno temor que está lá no coração dizendo, olha, tu ainda não está bem, vai melhorando, melhora mais. E quando uma pessoa dizer, agora eu estou bem, essa caiu. Agora eu estou dentro, essa caiu. Porque o nível do ego, da soberba subiu demais. Não pode fazer isso. Tem sempre que estar naquela tensão. Amém? E aí o que acontece? Agora eu quero dizer da gravidade de nós vermos os milagres, né? Nós sabemos que vai ser aumentado, o profeta do Senhor já falou, para esse ministério vai ser aumentado 7 vezes mais o nível do juízo. Se nós não entrarmos no céu, nós vamos falar de um homem que está gritando em meio das chamas, sendo atormentado constantemente, em todos os instantes, em todos os segundos. Ele não tem um minuto de intervalo, ele está gritando. Amém? Então é grave. E para nós vai ser superior. Vamos ver o vídeo que o ministério pediu para a gente ver nesse domingo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que poderoso que você está. Aleluia. Que magnífico. Esse é o poder da cruz e do sangue. O sangue foi derramado. Os sinais são claros. O avivamento está aqui. Agora eles estão andando. Agora o nome de Senhor Jesus está sendo reerguido da lama. Glória a Deus, aleluia. Agora ele está ajudando a família. Aleluia. É nítido o sorriso, a alegria. Nada nesse mundo paga. Senhor é poderoso. Senhor, o vídeo começa ao fim. Senhor. Vamos que vamos! Agora ele está chutando a bola. Agora ele está ajudando a família, capinando o quintal, plantando. Aleluia.
como passinho de bebê. Ela já está vestida como uma princesinha para entrar no rei. Que poderoso esse milagre, né? Esse foi um milagre tremendo, ó. Aleluia! Agora ele está correndo. Ele não está nem caminhando, é correndo. Olha só a carreira. Aleluia! Que alegria é essa, povo abençoado? Olha só, povo abençoado. O Senhor está nos tirando das deformidades que esse mundo nos deformou. O Senhor está nos restaurando, assim como está restaurando esses aleijados. Ele está tirando as anomalias que havia sobre nós. Aleluia! Que poderoso, povo abençoado. Nós devemos celebrar sempre, sempre o Senhor. Que poderoso! Tremendo. Essas aí são milagres recentes. Eu me lembro dos milagres antigos que são tremendo, tremendo, tremendo. Eu participava muito dos cultos global. Eu ficava chocado, era muito milagre. Uma vez foi 12 horas de culto, do começo ao fim foi celebração de milagre. Meu Deus do céu, sem parar de repetir. Não ficava repetindo, era só milagre novo. Cada milagre era 30, 40 segundos, 1 minuto. 12 horas mostrando algo tremendo, tremendo, tremendo. Isso é temível. Isso é temível. Nós estamos no Evangelho em que pessoas como eu talvez não consigam transmitir para nós a gravidade desse Evangelho. Talvez não consiga transmitir. Às vezes eu vi o profeta falando assim numa tranquilidade, pregando numa tranquilidade, como eu já vi também ele pregando assim meio bravo, meio assim, aquele zelo no espírito, aquela firmeza, aquela autoridade. E às vezes eu não consigo transmitir com tanta seriedade que deveria ser transmitido o Evangelho para nós aqui. Por que eu vejo isso? Porque ainda às vezes eu vejo que nós estamos brincando. Nós estamos brincando. E isso é terrível. Porque é sério. É muito sério. É muito sério. Nós não estamos, às vezes, levando a sério. Às vezes nós estamos naquela corda bamba, no banho-maria. Não estamos levando com muita firmeza no nosso coração, com muita dureza. Mas o que eu estou dizendo para vocês, 7 vezes mais, é sério, não é brincadeira. Aleluia? Vamos orar para nós começar o culto. Pai, no poderoso nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor envie o teu Santo Espírito. Ô Senhor, sem Ele nós não somos nada. Sem o teu Santo Espírito nós não somos absolutamente nada. O teu Espírito é que vai gerar os filhos de Deus para ti, Pai. Sem teu Espírito nós não somos nada. Sem teu Espírito nós somos teus inimigos, Senhor.
Pai, nós te pedimos de todo o nosso coração, Pai, que o Senhor envie o teu Santo Espírito para nos ajudar a entrar no reino do céu, para nos ajudar a nos preparar, a nos limpar, Senhor, a nos transformar como cidadãos do céu, para que a sua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu, Pai. Por favor, Senhor, envie o nosso professor para nos orientar. Que o teu professor possa nos orientar seriamente a respeito dos perigos em que nós estamos correndo nesse tempo presente. É isso que nós te pedimos e te imploramos no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Abra a vossa Bíblia em Lucas 16. Glória a Deus. Lucas 16, verso 19. Só vou ver aqui que horas são agora. Já são 8h15. Não sei se vai ser bem. Vou querer que seja. Vou tentar ser rápido. Amém? A partir do verso 19. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que se despendia todos os dias da sua vida de forma regalada. Havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a pedir esmola, e foi abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por se alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viesse a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado mais no Hades, onde estava em tormento. Ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e mande que Lázaro, que molhe em água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui está sendo consolado enquanto tu está padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós, outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro, que mande Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permita-me que ele avise, a fim de que eles também não venham para esse terrível sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. Mas ele insistiu: não, pai. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, afirmou: se não houve Moisés e os profetas, tampouco se permitirão converter-se, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Então, povo abençoado, nós estamos falando de 2 homens. Algumas pessoas dizem que essa é uma parábola e que não foi real. Mas essa é uma mensagem, é uma história real que o Senhor Jesus Cristo descreveu na Bíblia. Havia um homem rico e havia um homem que vivia a pedir esmola. Poderia chamar ele de pobre, mas ele chamou de Lázaro. O homem rico, ele não descreve o seu nome, mas ele diz que era um homem rico. Aleluia.
esses dois homens, a primeira coisa que eu quero que os amados tenham consciência é que esses dois homens eram crentes. Porque você vê que quando o rico está no inferno, ele reconhece o pai Abraão lá em cima. Mas ele nunca viu Abraão. Ele viu pela primeira vez, ele já reconheceu. Quer dizer, esse homem era crente. E o Lázaro nós nem precisamos explicar. Quando ele morreu, ele foi levado pelos anjos para Abraão. Isso já mais que suficiente mostra que ele era reto, era justo. Então aqui há duas histórias, dois homens com histórias diferentes na terra e com histórias diferentes do outro lado daqui. Aleluia? Com dois evangelhos, duas instruções. Então você vê que aqui nós estamos do lado de cá, o lado aonde nós temos oportunidade de ouvir o evangelho e de nos consertar. Mas havia um homem, há um homem aqui que está aqui abaixo dos meus pés, lá embaixo, mergulhado nas chamas, gritando e pedindo uma oportunidade. Gritando. Há um homem aqui embaixo. Ou melhor, há milhões, mas especificamente há um aqui embaixo gritando. Aonde nenhum dos gritos, nenhum dos pedidos, nenhuma das súplicas, nenhuma da implorar, da forma como implorou, suplicou, gritou, nenhuma dessas formas foi atendida. Não! Você tem que compreender uma coisa: no inferno não há oração, a oração não são ouvidas. No inferno as pessoas oram mais do que os que estão na terra. Lá eles agora creem em Deus. Aqui em cima as pessoas não creem em Deus. Agora eles creem porque eles estão vendo que a Bíblia está se cumprindo no corpo deles, queimando eles. Eles estão sendo queimados. Eles estão gritando. Por isso que eu estou falando. Eu talvez não consiga transmitir o evangelho com a gravidade que ele deveria ser transmitido. Quando em Sodoma e Gomorra, o justo Ló estava clamando diante do Senhor, pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim. Olha o nível de pecado de Sodoma e Gomorra como está no dia de hoje, que nós também deveríamos estarmos clamando. Os anjos avisaram para ele: vá chamar os teus parentes e saia dessa cidade que nós vamos destruir. Tem algum parente teu aqui? Tem mais alguém teu aqui? E ele correu para chamar os dois homens que era prometido para suas filhas, os seus dois genros prometidos. E quando ele falou para eles: saiam rapidamente dessa cidade, porque o Senhor vai destruir essa cidade. Então, o que acontece? Eles riram da cara dele, eles riram. Eles acharam que era brincadeira. A forma como você transmite o evangelho pode fazer com que na hora, quando se precisa falar uma mensagem séria, acontece o que aconteceu com eles. Então, como que o justo Ló às vezes transmitiu o evangelho para eles? Não é verdade? Por que eles acharam que era graça? Por que eles levaram na brincadeira um evangelho tão sério? Aleluia? E eles estão queimando até hoje lá embaixo. Eles estão queimando até hoje, porque eles não ouviram a mensagem. Quando o justo Ló falou para eles: saiam rapidamente dessa cidade, porque o Senhor vai destruir. Eles não ouviram. Então, eu estou falando com toda certeza que quando eu ouvi o profeta pregando a mensagem, eu falei: mas como com uma mensagem tão grave como essa, ele prega com tanta simplicidade? Eu achava muito simples, povo abençoado. Mas tinha dia que ele pregava com uma ferocidade tremenda. A mensagem é grave, 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 grave.
Nós estamos falando do fim dos tempos. Nós estamos falando de juízo de Deus. Aleluia. Então não é brincadeira. Não é brincadeira. Então veja só, povo abençoado. Há dois homens, todos dois eram crentes, todos dois ouviam um evangelho diferente. A Bíblia diz que um vivia despendido, comia, ou seja, tinha de tudo e nada precisava. Comia do bom e do melhor, comprava o que queria, era muito rico. Tudo que ele quisesse, ele tinha. Ele se vestia de púrpura e linho finíssimo. Eu estive pesquisando sobre a púrpura. E por que o Senhor botou? Por que o Senhor só não botou linho fino ou só púrpura? Por que ele colocou os dois? Porque a púrpura era uma vestimenta real daquele tempo. Era uma vestimenta que só os reis vestiam. Então você começa a entender o nível de riqueza que esse homem tinha. Era muito rico. Muito rico. Ele vestia com roupas de rei. E o linho finíssimo era um evangelho totalmente distorcido. Amém? Então veja só, povo abençoado. Nós estamos vivendo em tempos como esse. Nós estamos falando que nós estamos vivendo em um tempo em que o rico estava vivendo. Numa geração em que eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho dinheiro, eu vivo bem, eu estou tranquila, e eles dizem que isso é bênção de Deus. Enquanto o Senhor disse, tu recebeu todos os teus bens aí na terra. Os teus bens. O Senhor Jesus disse para nós fazer o quê? Desapregar, desgrudar. Ele disse, vocês não têm nada na terra. Se você é do céu, o que é que tu quer se apegando às coisas da terra? Porque ele diz, onde está o teu coração, está o teu tesouro. Aí está a tua salvação. Não, pastor, mas eu gosto disso. Eu gosto daquilo. Eu amo isso, eu amo aquilo. O profeta do Senhor recentemente pregou que as coisas que vai nos tirar do céu são as coisas lícitas. São as coisas que são normais nessa terra. Comer, beber, comprar, vender, trabalhar, construir. Essas coisas são simples, são naturais e que todos nós podemos fazer. Mas ele disse, é isso que vai tirar as pessoas e vão levar para o inferno. É isso que vai desviar os crentes. Porque os crentes do tempo de Noé foram para o inferno por causa disso, de coisas aparentemente corretas. Mas o que tem que comer, pastor José? Comer é uma coisa normal, todo mundo come. Uma coisa é você se alimentar, outra coisa é você ser aprisionado pelo alimento. Ah, eu só como se for isso. Eu só isso aqui. Outra coisa é que quem que come bem, tem dinheiro, o que acontece? Eu só quero comer comida tal, o ego sobe, o orgulho sobe, tudo fica alto. Então veja só, povo abençoado, coisas simples está nos tirando do céu. Está nos tirando do céu. Nós estamos desfocando para essas coisas, nós estamos declinando. Ah, mas antes eu não tinha condição, Deus me deu condição, agora eu posso ter uma bicicleta, eu posso ter uma moto, eu posso ter um carro. E aí, então agora você se tornou um prisioneiro daquele objeto. Porque agora você só tem olhos para aquilo. Você se tornou um prisioneiro de uma casa, porque você só tem olhos para aquela. Você se tornou prisioneiro do emprego, porque a tua vida, teu coração está depositado só naquilo. Essas coisas vão nos tirar da eternidade, por uma versão. Quando ele disse que eles viviam comendo bem, se divertindo, trabalhando, se organizando, quer dizer, ele está dizendo, eles tinham muito dinheiro. Eles tinham tempo, eles corriam bastante, quer dizer, eles não tinham tempo para o Senhor, eles corriam bastante atrás das coisas desse mundo para poder alimentar a sua carne. Aleluia? Então veja só, povo abençoado, Deus está trazendo esse exemplo
para dizer para nós que nós devemos nos desapegar. Glória a Deus. Que o mundo tem que perder o significado para nós. Aleluia. Glória a Deus. Esse homem não foi condenado porque ele era rico, não. Ele não foi condenado porque era rico. E nem o Lázaro foi salvo porque era pobre, não, e sofria, não. Mas o efeito em que a riqueza fez na vida dele levou ele à condenação. O efeito em que a pobreza fez na vida de Lázaro levou ele à salvação, quando ele ouviu a voz do Senhor. Quando você é crente, você olha um homem mendigo, cheio de feridas, largado para o chão, cheio de feridas, e passando fome, você, quem sabe, já leu em Apocalipse, sabe que são 2 juízos de Deus que ele vai trazer na tribulação. Nós vimos que o coronavírus foi juízo de Deus, mas onde é chagas, essas feridas, esses estouros, esses problemas no corpo, é juízo de Deus. Quando é fome, é um dos juízos de Deus na terra, é fome. Então, provavelmente, aquele homem deveria olhar para aquele mendigo e falar: ó, miserável está sofrendo nessas condições por causa. Ele teve um evangelho distorcido. Porque ele olhou e apontou. É grave, povo abençoado. Nunca na vida aponte, nem por mais perverso desse mundo, aponte o dedo. Que você está entrando na condenação. Cuidado com o teu julgamento. Deus morreu por todos. Cuidado, nós não estamos sendo transformados por Cristo para condenar ninguém, mas para salvar. Aleluia? Cuidado com o apontamento. Deus, ele perdoou os pecados daquele homem que se arrependeu, mas ele não tira o juízo. As consequências sempre vêm, não tem como. É por isso que nós, às vezes, falamos assim: ó Deus, por que eu me arrependi e as coisas estão acontecendo de ruim comigo? Porque ele não tira o juízo. Ele sempre vai, o juízo sempre vem. As consequências pelos teus erros sempre vai haver. Ele não vai tirar. Mas a partir daquele momento que aquele homem se arrependeu, sofreu suas consequências ali, sendo justo, sendo íntegro, ele permaneceu até o fim. Nós sabemos qual foi o resultado. Aleluia. E veja só, povo abençoado. E aqueles que abandonaram ele na porta do rio. Imaginando, esse homem rico é um homem de Deus. Se nós botarmos esse homem aqui, provavelmente aqui ele possa comer. Quando ele fala ele vivia a esmolar, significa que ele estava fora do portão do rico pedindo esmola. Até quando pegaram ele e jogaram lá no portão do rico. E ele o quê? Meus irmãos, aqui quem já passou fome? Quem pode levantar a mão que já passou fome? Glória a Deus, aleluia. Quem sabe, você sabe que fome dói. O que mais dói da fome não é sentir a fome. O que mais dói é você pedir e as pessoas te renegar. Você é um vagabundo que não quer trabalhar, não sabe a tua situação, a tua condição. Por que tu está pedindo? É fome. Não é de errado que Jesus falou o quê? Só porque eu te pedi comida e tu não me deu, eu vou te jogar no lago de fogo eterno. Glória a Deus. Como assim? Vou te jogar no lago de fogo eterno. Se você não alimentar uma pessoa que está necessitada, passando fome, ele já prometeu, ele já falou, está registrado, a tua condenação está ali. Para tu ver a gravidade de uma pessoa passar fome. Um servo do Senhor ia te pedir um prato de comida. Só por causa disso. Ele disse: eu vou te jogar no lago de fogo eterno. Eterno. Só por causa disso. E ele estava passando fome. Ele disse que ansiava para que tu está comendo aqui na tua mesa, caia alguma coisa no chão para que eu possa pegar. Ele desejava, ansiava que caísse alguma coisa no chão. Então provavelmente ele já estava cansado de pedir àquele homem: por favor, me dá um prato de comida.
Ele já nem pedia, ele ficava pedindo: Deus, taca a mão naquele prato ali para ver se cai um pedacinho no chão, para ele jogar no lixo para eu comer. Desejava, ansiava, angústia. Imagine só uma ânsia, angústia, uma fome terrível. Então, quando você imagina isso, você vê o rico gritando: por favor, pede que Lázaro toque somente o dedo num copo de água e trisque uma gota d'água na minha língua, porque essa língua minha está sofrendo demais aqui embaixo. Por que ele pediu para a língua? Ele: não, joga um balde no meu corpo que eu estou cheio de fogo. Ele: eu quero que refresque a minha língua. Aquela língua vivia regaladamente na terra. Aquela língua só comia do bom e do melhor. Aquela língua só tinha os melhores alimentos na terra. E olhava para o outro: é um miserável. Miserável está passando essa dificuldade. Quando a Bíblia diz que ele foi jogado de um portão. Hoje nós vemos todas as casas são muradas e tem portão. Na casa do senhor Daí tem portão. A casa que eu moro de aluguel tem portão. A do Davi tem uma portinha, não um portãozão, mas é uma portinha já bem larga. Lá na casa do pastor Diego também tem, da mãe dele lá tem um portãozão, né, pastor Diego. Mas um portão só tinha na casa de gente muito rica naquela cidade, naquele tempo. Porque era murada. O muro era a segurança daquele povo que era rico, fazia aqueles murão alto. Naquele tempo, as cidades eram muradas. Era para a segurança, para você ver o nível de riqueza que esse homem tinha. Aleluia? Então veja só, eu só queria que caísse uns pedacinhos, um pouquinho. Eu queria que as crianças jogassem a comida delas fora daquela casa para me comer. Você já imaginou uma situação dessa? Então você vê ele gritando: a minha língua está sofrendo demais aqui embaixo, Deus, me ajuda. Você vê que ele faz uma série de pedidos. Ele chora, ele grita, ele implora, ele suplica. Mas ele não pediu nenhuma vez: Senhor, me tira daqui. Você sabe por que ele não pediu? Porque ele sabe que quem entra no inferno nunca mais vai sair. Olha, escuta bem o que eu estou falando para vocês. Enquanto nós estamos aqui ouvindo essa mensagem, para Deus nós estamos dormindo. Na realidade nós estamos dormindo. É isso que o Senhor quer fazer aqui conosco. Ele quer entrar na nossa vida dentro desse sono e nos despertar para uma realidade. Que quando tu morrer, os teus olhos vão se abrir. E você vai acordar. Essa é a realidade depois da vida. Ele quer que nós aqui dentro desse sono, acorde dentro do sono e se prepare para que quando tu morrer, então verdadeiramente tu vai acordar. E quando você acorda, você sabe de tudo. A partir do momento, você sabe que está condenado, você sabe se já está salvo, você sabe de tudo, absolutamente tudo. Aleluia? Louvado seja o nome do Senhor. Então veja só, povo abençoado. Ele estava lá ansiando. Ele disse: até mesmo os cães vinham lamber as feridas. Então quando o Senhor aguardava que o rico pudesse ajudar ele, tratar seus ferimentos, dar de comer para ele uma água fria, trocar a roupa dele, colher ele, tratar ele, deixar ele em estado bom de condição para que ele pudesse conseguir continuar a vida dele. Não. Então o Senhor envia os cães para lamber suas feridas. Agora o que me chama a atenção, povo abençoado, ele diz assim: e assim chegou o dia. Preste atenção. Chegou o quê? O dia. Chegou o quê? O dia em que o Lázaro morreu. O mendigo morreu. Você está sabendo que vem um dia aí em que você vai morrer? Aleluia.
Quem está sabendo? Glória. Ninguém vive pensando nisso. O Senhor Jesus disse, não adianta tu se preocupar, não adianta tu correr, não adianta ir para a academia, não adianta ir para a mesa de cirurgia fazer, não adianta fazer nada, ninguém vai passar um segundo do dia e da hora. Pelo contrário, a maioria das pessoas faz o quê? Adiantar, morre antes do dia. Tem gente que diz assim, não, todo mundo morre só no dia. Mentira. Não é todo mundo que morre no dia, não. Esse homem aqui morreu no dia. Ele disse, chegou o dia. Foi o dia que ele tinha que morrer. E ele morreu. Já o outro, ele não fala que chegou o dia. Já o outro, ele não diz que chegou o dia. Amém? Aleluia. Ele diz, já chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. Quem levou? Os anjos. Quem que levou? Foi os anjos ou foi a morte? Aleluia. Entretanto, o homem rico também morreu. Aqui só fala que ele morreu. Não fala que foi no dia. Fala, quem levou ele foi a morte. Não está aqui explicitamente escrito, mas quem levou ele foi a morte. Quando você morre sem Jesus, você vai dar de cara com a morte automaticamente, o espírito da morte. E você é levado para o inferno. Aleluia? Então, povo abençoado, os anjos o levaram ele para o céu, para o seio de Abraão. Levaram para onde? Para onde Abraão? Abraão, lá na eternidade, quando ele viu de lá de baixo, ele olhou, há um canal, há uma visão. O céu é tão longe, mas nossos olhos humanos não conseguem enxergar o céu. Mas dentro do inferno, lá embaixo, no centro da terra, quando eles fecharam, ou melhor, nós dizemos que eles dormiram, que eles morreram, foram sepultados dentro de um buraco. Mas a Bíblia diz não. Não. A Bíblia diz que eles acordaram para a realidade. E agora não tem volta. Agora não tem arrependimento. Agora as orações dentro do inferno não são mais ouvidas. Agora a súplica no inferno não é mais ouvida. Não tem mais arrependimento no inferno. No inferno todo mundo é cristão. Por causa do fogo. Então você vê que quando ele morreu, ele foi sepultado, mas no inferno, no Hades, no inferno. Ele foi sepultado. Então você sabe de onde é que é o buraco, a cova onde você vai ser enterrado? O nome dela, aquela fossa, é chamado inferno. Não é esses buraquinhos que faz aqui não, que joga o corpo dentro, não. É lá. Lá é a verdadeira sepultura. Mas o Lázaro não foi sepultado. Você vê que ele está gritando. Quando o Senhor está dizendo, por favor. Quando a Bíblia fala que ele foi salvador, que ele salvou o mundo, que ele deu a vida pelo mundo, que ele venceu. Ele está te dizendo que ele te salvou disso. Ele está gritando, gritando. O nome disso é morte eterna. Nunca vai acabar. Você já imaginou? Você não para raciocinar, você não para meditar, de estar morrendo eternamente gritando para sempre. Era a coisa que nós deveríamos, como cristãos, mais fazer. Porque isso iria nos empurrar para fora de lá. Isso iria nos dizer para nós, olha, eu não vou mais mentir, não vou mais fofocar, não vou mais fazer isso, não vou mais trapacear, não vou mais quando alguém chegar na porta e bater e dizer, fulano não está não, fulano está. Eu não vou mais amar o mundo, eu não vou mais deixar as coisas malignas e perversas da terra entrar dentro da minha casa.
Eu não vou mais fazer isso. Não vou mais aceitar as coisas erradas dentro da minha vida, dentro do meu lado, de forma nenhuma. Então, por que você vai dizer que eu não vou mais? Porque você não quer ir para o inferno. O profeta do Senhor falou que quando você começa a obedecer o Senhor, e evangelizar de acordo com o que você obedece, você está dizendo para Deus que quer ir para o céu. Aleluia! Então veja só, povo abençoado. Ele gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Quando ele pediu para que ele molhasse a língua dele, ele pediu compaixão. No inferno não há compaixão. No inferno não há misericórdia. No inferno não tem água. No inferno não tem ventilador. No inferno não tem carro. No inferno não tem uma torneira, um chuveiro. A igreja de hoje não prega sobre o inferno. Por quê? Porque as pessoas vão sair com medo do inferno da igreja. Com medo. Por que elas vão sair com medo? Porque elas sabem que a condição da vida dela está condizente com aqueles que vão para o inferno. Elas vão fugir da igreja. Ah, não quero ouvir isso não. Isso aqui é muito duro para mim. Não dá certo, eu quero ouvir. Não. Eles querem que pregue um evangelho mais macio. Como pregaram para o rico, dizendo para ele: olha, você é um homem de Deus, muito próspero. Deus tem te abençoado grandemente. Dono de muita riqueza, muitos bens. Provavelmente o rico deveria estar morrendo na mão dos pastores ali, com altas quantidades de dinheiro, né? Ele nunca iria dizer para ele assim: olha, é o seguinte, se você não for alimentar aquele homem lá na porta, você não vai entrar no céu não. Se você não der um banho nele, se você não passar um medicamento naquele experimento dele, você não vai entrar no céu não. Se você não der uma roupa limpa para aquele homem, você não vai entrar no céu não. Ele não disse para ele isso. Ele não disse para eles: para de comer demais, rapaz. Você só vive a comer, só fala em comida, tudo teu é comida. Você só quer viver do bom e do melhor e esquece de Deus. Toda vez que eu venho na tua casa, você só fala em fazer festas e brincadeiras. A hora do acerto de contas sempre chega. Então veja só, povo abençoado. Olha só para cá. Ele foi sepultado no inferno, aonde ele estava em tormentos. A palavra tormentos vem da palavra tortura. É um tormento eterno. Meus amados, vocês lembram? Quem lembra aqui? Deixa eu ver se o Sadaio estava lá no dia. Que eu pedi para a igreja orar para Deus me bater se eu tivesse errado. Quem lembra disso? Eu falei: vocês oram para Jesus me dar um ataque se eu estiver errado. Foi. Meus amados, eu senti como se eu estivesse dentro do inferno, um nível muito mais pior do que o inferno, na hora quando ele me bateu. Eu não conseguia falar, só gemer. Só fazia isso. Muita gente está dentro do inferno dessa forma. É só gritando assim. Muita dor, muita dor, muita dor. Como se fosse um monte de fio de energia cortando o teu corpo. Da ataque que ele estava me batendo. Ele me fez entender que era assim que as pessoas ficavam lá no inferno. É grito, é desespero. Eu fiquei por minutos, segundos naquela condição. Meu Deus do céu, é terrível demais. Antes do Senhor me libertar, eu já sentia que estava no inferno na terra. Eu já senti o tormento, eu senti que os demônios estavam me atormentando. Dentro aqui em cima da terra. Eu já tinha abrido mão da minha vida, já largado mão de tudo já. Só Deus. E nem Deus eu não acreditava mais. Eu só falava para Deus assim: por que o Senhor me criou? O Senhor me criou para ir para o inferno. Por quê? Eu só perguntava isso para Deus. Como que o Senhor diz que é um Deus bom e o Senhor me cria para o inferno? Que tipo de Deus é o Senhor? Que o Senhor me cria para ir para o inferno?
Como que ele diz que é um Deus bom? O Senhor me criou para ir para o inferno. Eu não queria ouvir mais ninguém, só queria saber, queria que ele me desse uma resposta. Me diz, por quê? Como que o Senhor é Deus bom? Como que diz que é bom se o Senhor me criou para gritar eternamente? Até no dia que ele me deu uma resposta. Foi o dia que ele me libertou. Ele não abriu a boca e falou assim, com a voz audível no meu ouvido, dizendo assim, eu não te criei para condenação. Ele não falou isso. Ele falou de que forma? Me libertando do álcool. Ele me tirou de um minuto, de uma noite por dia, todos os desejos que eu tinha com relação à bebida alcoólica. Ele me deu uma paz tão grande. E eu entendi, através disso, qual era a resposta dele, com uma semana mais ou menos depois. Atravessou dentro do meu peito o versículo que disse, a palavra, quando eu entendi ele dizendo, atravessando dentro do meu peito. Não foi ouvida, foi entendida. Ele diz, eu não te criei para a condenação. Meus amados, ele não enviou Jesus Cristo para ser crucificado em uma madeira, para sofrer, para apanhar, levar tapa na cara, burro na cara e ficar caladinho, levar